Neste exercício, a gente vai usar as regras de veracidade, sobretudo sobre sentenças quantificadas, para ver se essa sentença em negrito, esta aqui, se ela é verdadeira ou falsa na interpretação fornecida. A interpretação fornecida tem como objetos do domínio A e C, e é verdade P de AA, é falso P de CC, é verdade P de AC, é falso P de CA, é verdade K de A e é falso K de C. Note que essa interpretação é uma interpretação válida para essa sentença em negrito, uma vez que a gente tem todos os predicados que aparecem nela, todos os objetos que aparecem nela, né? E os valores dos predicados para todas as combinações possíveis dos objetos da sentença. Bom, então, quanto à veracidade da sentença que nós fazemos, nós vemos que essa sentença é uma sentença do tipo existencialmente quantificada. Então, nós temos aqui um quantificador existencial se aplicando a todo o resto da sentença devido à forma que está os parênteses aí. Bom, então a gente quer saber se uma sentença existencialmente quantificada é verdadeira ou falsa. Então o que a gente vai fazer é verificar se tem pelo menos uma instância de substituição em que ela é verdadeira. Se existir, ela é verdadeira. Se não existir, ela é falsa. Né? Então nós vamos fazer as instâncias de substituição para esse existencial usando A e usando C. Basta que um deles seja verdade para que a sentença seja verdade. Outra coisa importante a observar é quais variáveis estão sendo ligadas por quais quantificadores. Veja que esse quantificador para todo Z se aplica a todo esse trecho que está entre chaves, né? O existencial da frente a toda a sentença que vem a seguir, mas tem um outro existe Z aqui no meio dessa sentença que se aplica nesse escopo aqui, entre colchetes. Então note que as variáveis Z que estão aqui dentro vão estar ligadas a esse quantificador existencial aqui e não a esse universal aqui, certo? Uma vez que quando a gente constrói a sentença acrescentando na frente dessa que eu selecionei agora para todo Z, ele vai ligar apenas os Z's que estavam livres aqui dentro desse quadrado azul claro, ou seja, ele vai ligar somente esse Z daqui, porque esse Z daqui não estava livre, ele já era ligado por esse quantificador mais interno. Se a gente desenhar as linhas para destacar a ligação entre as variáveis e os quantificadores, a gente poderia fazer assim, né? Esse existe Z está ligando esse Z daqui de dentro e somente ele. Aí o para todo Z, deixa eu usar outra cor. O para todo Z para todo Z daqui de fora vai estar ligando este Z de cá, né? Somente ele. E finalmente o existe X vai estar ligando todos os X que aparecem nessa sentença. Ou seja, se a gente desenhar as linhas aqui de quem ele está ligando, a gente teria que esse cara está ligando esse X, né? Ele também está ligando este outro X. Ele também está ligando
este x e, por fim, este outro x aqui. Certo? Isso vai ser importante para fazer corretamente as nossas instâncias de substituição. Bom, então, voltando à nossa questão da veracidade, veja que o que vai acontecer é que a gente, como eu falei agora há pouco, né? A gente tem um existencial e isso significa que a gente precisa, para que essa sentença seja verdadeira, que pelo menos uma instância de substituição desse existencial aqui seja verdade. Então a gente precisa fazer a instância de substituição e verificar se é verdade ou não, certo? Então a gente vai ter duas, né? Porque a gente tem A e C objetos, então vai ter duas possíveis. Então vou colocar aqui existe x. Instâncias de substituição. Aí a gente vai ter duas, né? Uma para A e outra para C. Basta que uma delas seja verdade. Como é que a gente cria as instâncias de substituição? Para A, a gente usa a regrinha, ou seja, a gente elimina esse existe x, pega o resto da sentença e nela substitui os x que ficaram livres ao retirar o existe x, que são justamente esses que estão ligados aqui pelas linhas vermelhas, e substitui eles por A, no caso dessa que é a substituição para A. Né? Então, esse x aqui vira A, esse x aqui vira A, e esses dois x aqui viram A. Ok? Aí para Z é a mesma, ou para C é a mesma ideia, trocando agora o x por C. Então a gente fica com isso, e aí troca esse x por C, esse x por C, esse x por C e esse x por C. Ok? Pronto. Aí agora, o que é que a gente precisa mais? A gente precisa verificar se uma dessas instâncias de substituição é verdadeira para que o existe seja verdadeiro. Se ambas forem falsas, o existe vai ser falso. Então, quando é que essa instância é verdadeira? Essa sentença que diga, né? Essa sentença é verdadeira. Então, essa sentença trata-se de uma sentença universalmente quantificada. Então, veja que o escopo do quantificador é toda a sentença devido às chaves, e logo, para ela ser verdade, a gente precisa que todas as instâncias de substituição sejam verdades. Ou seja, aqui dentro a gente de novo tem duas instâncias de substituição, uma para A, outra para C, e ambas precisam ser verdadeiras para que esse para todo Z seja verdade, certo? Então, se a gente fizer a instância de substituição para A, a gente vai pegar essa sentença de dentro e trocar os Z's que estavam ligados ao quantificador por deixa eu ajeitar aqui, pronto. Trocar os Z's que estavam no escopo desse quantificador por A, porque eu estou fazendo essa substituição para A. Então, os Z's que estavam no escopo ficaram livres, né, ao tirar o quantificador, foi esse. Então, eu vou trocar isso por A. Aí aqui dentro não, porque está ligado a esse quantificador e não ao que eu tirei, né? Então vai ser somente esse. E para C vai ser pegar isso aqui,
e trocar os E's que estavam ligados ao quantificador por C. Ou seja, vai ser trocar esse Z aqui por C. Ok? Então a gente fica com isso. Então veja só o que acontece. Agora a gente tem que ver se essa sentença é verdade ou não, se essa sentença é verdade ou não, né? E que para todo ser verdade, ambas têm que ser verdade. Quanto à veracidade da primeira, que tipo de sentença é essa? Veja que essa sentença é uma conjunção entre essa e essa outra. Então, para uma conjunção ser verdade, ambos os lados, ambos os conjuntores têm que ser verdade. Então, primeiro a gente pode olhar se esse conjuntor do lado esquerdo é verdade. P de AA implica K de A. Então, a gente vê P de AA na nossa interpretação é verdade. Então, do lado da implicação esquerdo, a gente tem verdadeiro. Implica K de A também é verdadeiro aqui, ó. Então, significa que esse lado aqui é verdade. Então, se o lado direito também for verdade, a sentença toda vai ser verdade, né? Então, a gente precisa ver se essa sentença aqui é verdade. Mas essa sentença aqui, de novo, é uma sentença existencialmente quantificada. Então, a gente vai precisar fazer as instâncias de substituição e ver se uma delas, pelo menos, é verdade para que o existencial seja verdade. Então a gente vai ter de novo duas para A e para C, né? Aí para A vai ser pegar essa parte aqui e nela substituir os E's que ficaram livres ao tirar o quantificador e trocar por A, né? Então a gente vai substituir esse Z aqui por A. Pronto, aí agora a gente vê se essa sentença é verdade na nossa interpretação. Vamos ver, P de AA é verdade, então P de AA ou C vai ser verdade já, né? Porque P de AA é verdade, ou basta que um deles seja, para ser verdade. Então essa parte aqui é verdade, mas a gente tem um I com outra coisa que tem que ser verdade, que é o P de AA, e o P de AA também é verdade aqui na nossa interpretação. Ou seja, isso aqui é verdade. Ok. Então veja que a gente estava vendo a veracidade desse existe, né? E como é um existe, basta que uma instância de substituição seja verdadeira para que o existencial seja verdadeiro. A gente já viu que para essa é verdadeira, então nem precisa a gente olhar para C, porque a gente já sabe que é verdade essa existencial, que a gente já viu que tem pelo menos uma instância de substituição para a qual ela é verdade. Ou seja, esse lado direito aqui é verdade. A gente já viu que o lado esquerdo é verdade também, né? Porque P de A é verdade e K de A é verdade, verdade implica verdade é verdade. Sendo os dois lados do conjuntor aqui verdadeiros, então a gente tem que o todo é verdade, né? Então essa instância de substituição aqui para A é verdadeira. Mas a gente tinha aqui um universal, né? Então, para que o universal seja verdadeira, todas as instâncias de substituição têm que ser verdadeira. Então, a gente tem que olhar aqui a substituição com o C também, certo? Ela também precisa ser verdadeira. Então, a gente precisa olhar para a veracidade dessa sentença. Então, vamos ver aqui de novo uma conjunção de duas, né? Então ambas precisam ser verdadeiras. Vamos ver o lado esquerdo. No lado esquerdo a gente tem P de AA, que é verdade, está aqui em cima, na nossa interpretação. Implica K de C, mas K de C é falso. Então a gente tem aqui em cima verdadeiro implica falso, que é o único caso falso da implicação, né? Então esse lado esquerdo desse conjuntor é falso. Então eu nem preciso olhar o lado direito, eu já sei que a conjunção inteira é falsa. Então essa instância de substituição para A do existencial é falsa. Então não vou poder dizer já
que esse meu existe inicial aqui é verdadeiro, porque eu ainda não achei uma instância de substituição que seja verdadeiro. Eu preciso olhar a instância de substituição de baixo, né, dele. Então, a instância de substituição de baixo é essa que nós temos aqui. De novo, a gente tem agora um quantificador universal e a gente precisa ver se é verdade todas as instâncias de substituição para que a sentença seja verdadeira. Então, vamos fazer as instâncias de substituição agora daqui, né? Então, qual vai ser as instâncias de substituição? A gente vai ter de novo que fazer uma para A e fazer outra para C. E para que esse universal seja verdadeiro, ambas têm que ser verdadeiras, né? Então, fazendo a primeira, para A, a gente vai ter isso aqui, né? E trocando os Z's que estavam ligados por esse quantificador por A. No caso, vai ser apenas esse, né? Como a gente já falou antes, esse outro aqui está ligado ao quantificador interno. Então a gente não mexe. Bom, e o para C vai ser essa aqui de dentro. Agora, trocando o Z que estava ligado ao quantificador lá da frente por C. Ok? Pronto. Então agora vamos ver a veracidade dessas sentenças. Novamente são conjunções. Então, para ser verdade, ambos os lados tem que ser verdade. Aí vamos ver aqui. P de CA implica K de A. P de CA está aqui, é falso. Então, como P de CA é falso, essa parte aqui do conjuntor, essa aqui, vai ser verdadeira, certo? Porque falso implica qualquer coisa é verdadeiro. Então, esse lado é verdadeiro. Então, a gente precisa ver se esse lado também é verdadeiro para que a conjunção seja verdadeira. Aí, de novo, agora a gente tem uma sentença quantificada, no caso existencialmente, a gente precisa fazer as instâncias de substituição para verificar se ela é verdadeira, né? Então, a gente pode precisar fazer o para A e o para C, mas sendo existencial, se uma delas já for verdade, a gente já tem que a sentença toda é verdade. Então, vamos fazer para A, né? A gente vai pegar essa sentença e trocar os Z's que estavam ligados ao quantificador por A. Então aqui vai virar CA. Pronto, só isso. E agora a gente olha se isso é verdade ou não. Vamos ver, P de CA é falso. Aqui em cima, P de CA é falso. Está aqui, P de CA falso. Então, sendo P de CA falso, ok, aqui esse pedacinho é falso. Ou KC. Como é um ou, se KC for verdade, salva a gente. Vamos ver aqui. KC é falso. Tá aqui, ó, KC falso. Como KC é falso e P de CA também é falso, ambos os lados aqui do ou são falsos. Então, essa parte da sentença aqui vai ser falsa. Como é uma conjunção, duas coisas, já tem um lado que é falso, então ela vai ser falsa. Então, essa substituição aqui é falsa, não vai nos servir para dizer que esse existencial é verdadeiro. Por enquanto, a gente não sabe porque esse é falso. Tem que ver o próximo, se também é falso, se for ele é falso, se não, ele é verdadeiro, né? Bom, aí vamos ver agora. Para C, a gente teria isso aqui, mas agora trocando o que estava ligado ao quantificador com Z por C, que vai ser isso aqui, certo? Então a gente vai ter PCC. PCC é falso, certo? Está aqui, PCC é falso na nossa interpretação. Então aqui eu tenho falso. KC
também é falso. Está aqui. Então, sendo ambos falsos nesse ou, esse pedaço da sentença aqui é falso. E aí, como é uma conjunção, já tem um lado falso, isso é falso. Então, veja que todas as instâncias de substituição nesse existe são falsas. Então, isso significa que essa sentença aqui, ela é falsa, certo? Então, com essa conjunção, era uma conjunção, a sentença toda para A, ela é falsa, certo? Então, a gente tem aqui que ela é falsa. Como uma das instâncias de substituição é falsa, e aqui era universal, né? Então a gente já sabe que a sentença toda é falsa. A gente não precisa fazer essa outra instância de substituição de baixo, porque se uma instância de substituição for falsa, o universal já é falso, né? Então, a minha instância de substituição para C também é falsa, né? Então, veja que ambas as instâncias de substituição da sentença mais externa são falsas, ou seja, esse meu existencial final aqui é falso, certo? Então, a sentença é falsa, ok? Então, pronto. Essa é a veracidade dessa sentença nessa interpretação. Ela é falsa, ok? Pronto. Assim a gente termina este exercício. Espero que vocês tenham entendido e saibam fazer outros exemplos.